esse é o nosso curso então, sobre o processo legislativo como um todo. Ele é dividido em 3 assuntos. O primeiro vídeo, então, nós vamos falar sobre federalismo e divisão de competências na Constituição Federal, que é o vídeo de hoje. No segundo momento, falaremos então sobre etapas do processo legislativo e, em terceiro momento, sobre controle de constitucionalidade de leis, teoria e casos práticos. Vamos iniciar falando então sobre federação. O que é a federação? É um modelo próprio de organização do Estado e de distribuição do poder político. A federação é uma forma que se contrapõe ao Estado unitário, que é uma segunda forma de organização do Estado e de distribuição do poder político. A federação foi adotada pelo Brasil como modelo de organização. Consta isso na Constituição Federal, nos artigos 1º e 18. Eu até vou abrir a Constituição Federal aqui para que vocês possam acompanhar. Eu procurei no Google, coloquei no texto de pesquisa CF, apareceu aqui Constituição Federal, Planalto, é o primeiro link. É só abrir que vai iniciar essa tela aqui. Essa é a nossa Constituição Federal, que organiza o Brasil em termos de competências legislativas e administrativas e diversos outros temas. E no artigo 1º nós já podemos ver que o Brasil adotou uma forma federativa de distribuição do poder político. A República Federativa do Brasil, federativa então, é o termo, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos os seguintes: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. O que nos interessa no momento, por estarmos falando sobre federalismo, é o termo federativo. O Brasil, então, é uma república federativa, e essa palavra, então, designa que o modelo adotado pelo nosso país de organização do Estado é a federação. O que a federação significa? Ela é uma forma de distribuição do poder político que se caracteriza por uma concessão desse poder a entes federados. Então nós temos aqui o nosso mapa do Brasil, que é dividido então em diversos entes federados. Os entes federados são essas partes do território que possuem autonomia e que então recebem parcela do poder político para que possam tomar decisões próprias, se organizarem também e também tomarem providências de natureza legislativa ou administrativa. Então, no Brasil, os entes federados são a União Federal, que é um ente próprio que circunda todo o território. Temos os Estados-membros, que são todos os estados do Brasil: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, enfim, todos os estados do Brasil. Temos também 5.570 municípios, que estão espalhados por todo o território nacional, e temos o Distrito Federal, que se encontra aqui no meio. Cada um desses entes federados possui uma parcela do poder político e também competências próprias de natureza legislativa e de natureza administrativa. Vamos ver também o artigo 18 da Constituição Federal. Vou pesquisar aqui. Artigo 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Então, o Brasil é dividido entre entes federados, que são a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios. E todos são autônomos. Vou explicar posteriormente o que significa autonomia, mas enfim, são entes federados que compõem o nosso país.
Só para adiantar, o Estado unitário, que é a forma oposta de organização do Estado, é adotada, por exemplo, pelo Uruguai, que tem então uma centralização do poder político. Ele não é dividido entre entes federados. Essas cidades não são entes federados, são apenas cidades que não têm parcela do poder político, não têm competências administrativas ou legislativas, e então se subordinam a um poder central, que é então todo o país Uruguai. É a forma oposta de distribuição desse poder, oposta ao modelo federativo que foi adotado pelo Brasil. Vamos às características da federação. A primeira, a mais clara de todas, é a descentralização política. Como eu havia dito, o poder político é distribuído entre os entes federados. Ele é distribuído de uma forma igual, em termos de isonomia, entre os entes federados. Todos os entes da mesma categoria possuem os mesmos poderes. Então, os Estados-membros possuem as mesmas competências legislativas, os municípios possuem idênticas competências legislativas, o Distrito Federal possui a sua competência também, legislativa ou administrativa, e a União também todas as suas competências próprias. Eu vou esmiuçar depois essas competências mais ao fim do curso. A segunda característica da federação é a divisão de competências entre os entes federados. Essas competências podem ter natureza administrativa ou legislativa, ou seja, competências de fazer, tomar providências concretas no dia a dia, principalmente por parte do Poder Executivo, e competências legislativas, ou seja, obrigações de legislar alguns temas que constam na Constituição Federal. Então, cada ente federado possui uma parcela de competências de natureza administrativa e de natureza legislativa. O Rio Grande do Sul, por exemplo, pode tomar providências legislativas próprias que não cabem aos municípios que estão no Rio Grande do Sul ou mesmo à União Federal. Eu também vou explicar quais são essas competências legislativas e administrativas mais à frente. Outra característica da federação é ter a base em uma Constituição Federal, ou seja, é um documento jurídico que é supremo na ordem jurídica e que então determina tudo o que o Estado então defende e como ele se organiza. A nossa Constituição Federal, como eu já mostrei em parte, ela pode ser acessada publicamente no site do Planalto, através do Google, e ela é uma Constituição bastante extensa. Ela trata de muitas matérias, como por exemplo, nacionalidade, direitos fundamentais, organização do Estado, trata do meio ambiente, por exemplo, ela trata de família, criança, adolescente, jovem, idoso, ela trata sobre índios também, mais ao fim. São diversas as matérias que são tratadas pela Constituição Federal Brasileira. Ela tem ao todo 250 artigos, que são divididos também em parágrafos, incisos, alíneas. E após os 250 artigos, temos também o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que é uma parte da Constituição Federal que trata sobre regras transitórias, que não serão aplicadas durante toda a vigência da Constituição Federal Brasileira, mas apenas durante um determinado período. Por isso, é chamado de Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. As funções básicas de uma Constituição são a de organizar o poder político, organizar o Estado, instituir separação de poderes e prever direitos fundamentais. Então, o Estado é organizado através de federação ou Estado unitário, pode ser uma república, uma monarquia, pode ter um sistema presidencialista ou parlamentarista. Enfim, o Brasil adota uma forma federativa de organização do Estado. Também prevê um sistema presidencialista e também é organizado como uma república. Então, essa é uma das funções da Constituição Federal, e além disso ela deve prever a separação de poderes entre executivo, legislativo e judiciário,
e ela também tem o dever de prever direitos fundamentais, que são as garantias básicas de todo cidadão, de toda pessoa que está no Brasil, direitos de ser protegida, direito à vida, direito à liberdade, à segurança, enfim, são inúmeros os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal Brasileira. Eles estão basicamente previstos no artigo 5º da Constituição Federal e também no artigo 6º, 7º também e outros. O artigo 5º da Constituição Federal é o mais importante em termos de direitos fundamentais. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Aqui temos um rol de direitos fundamentais, que são aqueles mais próximos à dignidade humana e que devem ser protegidos em todos os casos. E também, ao longo da Constituição Federal, temos outros direitos fundamentais que, enfim, não cabe aqui esmiuçar, mas apenas introduzir esse assunto. Além da característica de ter uma Constituição Federal, a Federação ela tem por característica a previsão de um guardião dessa Constituição, que no Brasil é o Supremo Tribunal Federal. Vamos de novo na Constituição Federal, aqui no artigo 102, que é o que trata das competências do Supremo Tribunal Federal, mas então o artigo 101 é também importante para definir o que ele faz. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros, escolhidos entre cidadãos com mais de 35 anos e menos de 65 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Artigo 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição. E aqui temos as competências do Supremo Tribunal Federal no Brasil. Então, principalmente, a competência principal do Supremo Tribunal Federal é a guarda da Constituição, ou seja, a defesa do texto constitucional. Tudo o que está aqui, ele deve proteger através do seu trabalho. Então, essa é uma das características também da Federação, que é a previsão de um guardião desse documento jurídico, que no Brasil essa proteção é exercida pelo Supremo Tribunal Federal, que se encontra em Brasília e, portanto, tem 11 membros com mais de 35 anos e menos de 65 anos de idade, com notável saber jurídico e reputação ilibada. Uma outra característica da Federação é a soberania. A soberania, ela é o poder supremo nos limites do território nacional e que não pode, então, permitir a interferência de estados estrangeiros. O Brasil, ele, então, possui um território nacional, um povo, e a soberania, que é um poder supremo dentro desse território e que não permite a interferência de outros estados dentro desse território. Por exemplo, a Bolívia é um estado soberano, o Brasil é um estado soberano, o Peru é um estado soberano, a Argentina também, o Uruguai, enfim, todos são estados soberanos. Isso significa o quê? Que nenhum desses países pode interferir diretamente nos assuntos do nosso território. As nossas decisões são tomadas pelo nosso poder público e elas não podem receber, então, essa interferência direta de outros países. Isso significa soberania e ela está, então, num plano internacional de países que se relacionam, mas que não podem impor as suas vontades perante os outros países. A soberania, então, ela é diferente da autonomia, porque a soberania é da República Federativa do Brasil, é do Estado Nacional, que não pode, então, ser interferido por outros países. E a autonomia é própria dos entes federados, que são essas partes do país que recebem uma parcela do poder político. Os entes federados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, todos os estados, todos os municípios, o Distrito Federal e a União Federal são autônomos, ou seja, eles têm uma parte de
de poder político para que possam decidir dentro dos seus territórios os assuntos que lhe forem designados pela Constituição Federal. Mas eles não são soberanos, porque, acima de tudo, eles devem obediência à Constituição Federal e eles estão também subordinados a um poder soberano que é da República Federativa do Brasil. Uma característica bastante interessante da federação é a indissolubilidade, ou seja, a federação não pode se dissolver, ela não pode ser extinta ou ser dividida. No momento em que há adesão de diversos entes federados formando uma federação, não há possibilidade posterior de uma dissolução dessa federação. É o que se fala então por inexistir o direito de secessão, que é justamente o direito de uma separação entre os entes federados. Então, alguns movimentos que são bastante conhecidos como o Sul é o meu país, ele não é possível de se verificar de uma forma legítima na Constituição Federal de 88, porque os entes federados não podem se separar por quaisquer razões que sejam. Então, aqui, voltando ao nosso mapa, o Sul é o meu país, que é um movimento que defende a separação dos estados do Sul, ele não pode ser concretizado dentro da Constituição Federal de 88, porque o Brasil, a Federação Brasileira, ela é uma federação, né? E ela não pode, então, aceitar essa separação, porque todas as federações têm como característica básica a indissolubilidade. Não há o direito de secessão, não há o direito de separação de entes federados. Todos os que estão hoje no nosso território nacional formam de forma definitiva a federação e não podem ser, então, separados futuramente. Só seria possível a independência da região sul, por exemplo, se houvesse uma ruptura da Constituição Federal por um novo poder constituinte originário. Ou seja, se fosse simplesmente eliminada a Constituição Federal de 88, se ela fosse extinta de uma forma definitiva em todo o seu texto e fosse feita uma nova Constituição Federal, com uma nova forma de organização, ou mesmo adotando a federação, mas sem incluir esses entes federados que pretendem se retirar da federação. Então, seria extinta a Constituição Federal de 88, seria criada uma nova Constituição Federal, por exemplo, a Constituição da República Federativa do Brasil de 2020, e nessa nova Constituição Federal não haveria formação do Estado por parte desses entes que pretendiam se retirar anteriormente. Essa seria a única forma legítima de digamos, uma separação desses entes federados da federação, mas não é propriamente um direito de se retirar, é a formação de um novo Estado brasileiro com novos entes federados. É interessante também porque na tentativa de uma separação é possível aplicar o que se chama intervenção federal, que é um instituto previsto na Constituição Federal, no artigo 34, que pode ser dito da seguinte maneira: a União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para manter a integridade nacional, garantir o livre exercício de qualquer dos poderes das unidades da Federação, repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da Federação em outra, por termo a grave comprometimento da ordem pública. Enfim, essas são as principais maneiras de um ente federado intervir em outro. Eu quero destacar então o inciso primeiro, que é manter a integridade nacional. Isso significa o quê? Que a União, como regra, não deve intervir nos Estados-membros, nem no Distrito Federal. Cada ente federado é autônomo, possui uma parcela do poder político e uma responsabilidade própria. Mas, no caso de haver então a intenção de um ente federado de se retirar da federação, por exemplo, é possível que a União intervenha nos estados para garantir a integridade nacional.
Então a União Federal ela vai deslocar seu pessoal, vai tomar medidas próprias para que essa integridade nacional seja restabelecida, seja reafirmada e nenhum ente federado saia então ou pretenda sair da federação. É uma forma estabelecida pela Constituição Federal de 88 de manter a integridade nacional e de também defender outros assuntos de extrema importância. Bom, para retomar então, de uma forma de revisão, eu posso dizer que as principais características da federação são a descentralização política, porque o poder político é distribuído entre entes federados, a divisão de competências entre os entes federados, essas competências podem ser administrativas ou legislativas, ter como base uma Constituição Federal, que no Brasil é a Constituição Federal de 88, ter um guardião dessa Constituição Federal, que no Brasil é o Supremo Tribunal Federal. A federação é soberana, os seus entes são autônomos, e a soberania ela age no plano internacional, de modo que um Estado soberano, outro país, não possa intervir nos assuntos do nosso país, e a autonomia ela é própria dos entes federados, dos estados, do Distrito Federal, da União e dos municípios, de modo que um ente federado não possa intervir então nos assuntos de outro ente federado. Aqui a ideia é muito próxima, mas ela é mais própria para o plano interno, entre os entes federados, enquanto aqui diz respeito ao país como um todo no plano internacional. Não há possibilidade de entes federados se retirarem da federação, a inexistência do direito de secessão, porque a federação é indissolúvel. E, enfim, são essas as características da federação. O Estado unitário, retomando, ele é uma forma de organização muito mais simples, porque o território geralmente é menor, o Estado do Uruguai é um Estado soberano muito menor, mas o poder político não é dividido entre entes federados. É um poder central, único, do país Uruguai, que vai determinar, enfim, os seus assuntos, as competências administrativas e legislativas e todas as decisões políticas que serão tomadas. Essas cidades que estão aqui, por exemplo, Mercedes, Melo, Rocha, elas não são municípios. Elas não possuem parcela do poder político. Elas são, digamos, cidades, onde as pessoas se organizam e vivem, né? Mas não há nessas cidades um poder autônomo para determinar de uma forma livre quais são os assuntos e quais serão as decisões dessas descentralizações. O poder no Estado unitário ele é centralizado no país. Existe um governo central, que é na capital, né, federal, e que aqui irá determinar tudo que é de interesse para o país inteiro, não havendo então uma distribuição do poder político. Diferentemente da federação, como eu já disse, em que a principal característica é a divisão do poder político entre entes federados. A Itália também é um exemplo de Estado unitário. Então temos uma capital federal, não é federal, temos uma capital que age em nome de todo o território e que vai determinar então as decisões de todos esses territórios. Existem cidades, é claro, mas não se trata de um município com parcela de autonomia, com poderes próprios, não existe poder legislativo, poder executivo, enfim, é apenas um poder soberano dentro de um Estado. Em caso de alguma dúvida, vai ser aberto então um fórum de discussão aqui na plataforma do Google, onde poderão ser colocadas as principais dúvidas que vocês tenham e nós então responderemos da forma mais rápida possível. Eu peço desculpa em caso de alguma confusão que eu tenha feito ou alguma dificuldade de entendimento. Nós estamos ainda iniciando nosso trabalho na Escola do Legislativo, com essas gravações. Estamos tentando fazer da melhor forma
mas estamos também abertos para críticas e opiniões e nós pretendemos aprimorar nosso trabalho sempre em nome do avanço do conhecimento. Continuando, vamos falar agora sobre a origem da federação, como ela se estruturou. Ela inicialmente ocorreu nos Estados Unidos no ano de 1787, com a promulgação da primeira Constituição Federal. Isso se deu em razão de um movimento histórico dos Estados Unidos, ocorrido em 1776, em que houve a proclamação da independência das 13 colônias britânicas da América. Os Estados Unidos, quando ainda era uma colônia britânica, eles possuíam algumas colônias, que eram as 13 colônias da América, são essas aqui que estão na imagem, e elas possuíam alguma autonomia, digamos, no sentido econômico. Havia uma economia já bastante crescente nesses locais, e então a colonizadora, que foi a Inglaterra, concedeu uma certa parcela de autonomia para que esses entes pudessem então fazer transações comerciais, enfim, desenvolverem a sua própria autonomia. Acontece que, em razão da necessidade de proteção e de união de forças contra ameaças de ataques britânicos e também de um regime de tributação muito desigual, essas parcelas de território autônomas resolveram se tornar independentes, resolveram se unir e cederam parcela da sua autonomia em nome de uma soberania única dos Estados Unidos da América. Formaram um só Estado soberano, que eram os Estados Unidos da América. Então, a Federação Americana se originou dessa forma, através da independência de 13 colônias britânicas, que se subordinavam ao poder inglês, mas que, diante de uma política muito injusta de tributação e de também alguns aspectos históricos, como uma união muito própria, valores muito próprios, resolveram se unir, lutaram contra a colonizadora e conseguiram formar então uma federação, um Estado soberano. No Brasil, a federação veio a ocorrer somente em 1889. Antes disso, na primeira Constituição do Brasil, o Estado era unitário. E eu vou tentar explicar agora as diferenças de formação da Federação Brasileira para a Federação Americana. Como eu havia dito, na Federação Americana havia então algumas colônias que já tinham uma parcela de autonomia em sentido econômico, já congregavam os valores próprios, já tinham uma formação muito própria e peculiar, e elas resolveram então e conseguiram se unir, formando um Estado federal soberano, cedendo parcela dessa autonomia em nome de um poder soberano, formando assim os Estados Unidos da América. No Brasil, a federação surgiu de uma maneira completamente diferente, porque em 1824, que foi o ano da primeira Constituição brasileira, o Estado brasileiro era unitário, não era um Estado federal, ou seja, era um poder único. Tentem apagar esses entes federados da mente. Era um território único, submetido a um poder central que determinava então a todo o país aquelas decisões políticas mais importantes. E a federação veio a ocorrer no Brasil somente em 15 de novembro de 1889, através do decreto número 1, que então promoveu a divisão de competências, de responsabilidades entre entes federados. O histórico do Brasil então foi completamente diferente do histórico de formação da federação, porque no Brasil havia um poder central, através do Estado unitário. Em 1824 existia um poder central que somente em 1889 veio a se dividir e então formar um poder federal.
nos Estados Unidos, de forma completamente diferente, já havia, antes do surgimento do Estado Federal, uma autonomia entre os entes federados. Então, eles já tinham essa ideia de divisão do poder. Então, foi muito mais fácil assimilar a federação dos Estados Unidos, porque já havia anteriormente essa ideia de divisão do poder político. Então, como consta aqui no slide, o Brasil formou-se como um Estado unitário em 1824 e apenas em 1889 passou a ser um Estado federal com as características explicadas anteriormente. Isso explica muita coisa, porque nos Estados Unidos da América, os Estados-membros possuem uma grande autonomia. Por exemplo, o Estado da Flórida e o Estado de Nova York possuem uma grande autonomia para determinar os assuntos mais importantes do seu território. A Constituição Federal Americana concedeu uma parcela de poder político muito maior para os Estados-membros do que para o poder central, enquanto no Brasil há um predomínio de centralização dos assuntos políticos no poder central e apenas a divisão de alguns assuntos para os entes federados. Por exemplo, nos Estados Unidos, a definição dos crimes e das penas é, na sua maioria, uma responsabilidade dos Estados-membros. Então, quantas vezes nós já ouvimos falar, em noticiários de que em um determinado estado americano é possível aplicar a pena de morte e em outro estado americano não é possível aplicar a pena de morte. Eu, inclusive, trouxe uma imagem aqui retirada da internet mostrando em quais estados americanos é possível aplicar a pena de morte. Nos estados em vermelho é admitida essa pena e nos estados em azul não é admitida essa pena de morte. No Brasil, por sua vez, em questão de crimes e de penas, somente a União Federal pode legislar. Ou seja, toda matéria referente a direito penal, crimes e penas é uma competência da União Federal e, portanto, ela se aplica de forma igual em todo o território nacional, porque a formação histórica brasileira privilegia a centralização dos assuntos no poder central. A divisão de competências administrativas e legislativas aos entes federados, embora exista, ela é de uma maneira muito mais reduzida do que nos Estados Unidos. Então, essa diferença de exemplo que eu trouxe sobre penas é apenas um dos exemplos que eu poderia trazer de diferenças substanciais de competências entre os estados americano e o estado brasileiro. Eu trouxe essa imagem também para explicar o que se costuma dizer na doutrina jurídica sobre a formação da Federação Brasileira e da Americana, no sentido de que o Estado brasileiro tem uma federação com um movimento centrífugo, ou seja, de uma força que sai do centro e vai se expandindo para o exterior. Porque, como eu já disse, o Brasil se formou num histórico de Estado unitário, o poder político era centralizado e apenas em 1889 se tornou uma federação e a partir disso o poder foi distribuído. Então o histórico brasileiro é de um poder centralizado que com o tempo foi se externalizando. Por isso o nome centrífugo lembra, por exemplo, uma força centrífuga que sai do centro e se espalha para o exterior. Nos Estados Unidos da América, se diz que a formação histórica da federação ocorreu por um movimento centrípeto, ou seja, de fora para dentro, diferentemente do Brasil. Aqui, de fora para dentro, tem o sentido de que as colônias britânicas, as 13 colônias britânicas, já possuíam alguma autonomia e com a formação do Estado Federal, elas cederam parcela de sua autonomia e, enfim, formaram os Estados Unidos da América. Mas preservaram em grande parte a sua autonomia e por essa razão os Estados-membros americanos possuem uma parcela de autonomia
muito maior do que a parcela concedida aos estados brasileiros. Como coloquei aqui, o Brasil reserva grande parte das competências para a União Federal, federalismo de movimento centrífugo, enquanto os Estados Unidos da América preferem descentralizar o poder político, sendo um federalismo de movimento centrípeto. Voltando ao exemplo da pena de morte, no Brasil, como os estados têm uma autonomia política reduzida, embora ela exista, ela é reduzida, ela possui uma menor extensão, a pena de morte, por essa razão, é vedada no Brasil como um todo. Não há como os estados brasileiros admitirem a pena de morte em uma parte e em outra parte, outros estados brasileiros admitirem a pena de morte. Então ela é proibida em todo o território nacional e, ainda que ela fosse permitida, apenas a União Federal definiria. Somente a União Federal poderia legislar sobre esse tema e definir então a aplicabilidade da pena de morte em todo o território nacional. Muito embora essa pena, como mostra a Constituição Federal no artigo 5º, inciso 47, não admite a aplicação dessa pena de morte como regra. Então nós vamos agora dissecar a Federação Brasileira, explicando quais são os entes que a formam e quais são as competências administrativas e legislativas que cada um tem. Segundo o artigo 18 da Constituição Federal, que eu já li no início do material, a Federação Brasileira é dividida entre União Federal, Estados, Distrito Federal e municípios, e todos são autônomos nos termos da Constituição de 88. A autonomia, retomando, como eu expliquei anteriormente, é a liberdade que cada ente federado tem no plano interno do nosso país de decidir, de definir a sua legislação, a sua organização, a sua administração e o seu governo de uma forma própria. Enquanto a soberania, que é um conceito próximo, mas é distinto de autonomia, ela diz respeito ao país como um todo no plano internacional, de modo que um ente, que um estado federal, que um outro estado estrangeiro não possa interferir nos assuntos do nosso país. Então, a União, a República Federativa do Brasil, ela é dividida em União, Estados, Distrito Federal e municípios, sendo todos autônomos nos termos da Constituição Federal Brasileira. Uma peculiaridade do Brasil é que existem 3 ordens jurídicas no nosso país. Uma ordem central, que advém da União, uma ordem regional, que advém dos estados e do Distrito Federal, e uma ordem local, que vem dos municípios e também do Distrito Federal. Ou seja, existem 3 ordens jurídicas que se coordenam dentro da Federação Brasileira. A ordem jurídica que vem da União Federal, a ordem jurídica regional, que é a estadual e a do Distrito Federal, e a ordem jurídica local, que vem principalmente dos municípios, mas também por parte do Distrito Federal. E nas demais federações, em outros países que se organizam de uma forma federativa, geralmente há apenas 2 ordens jurídicas. A da União, que é a do poder central, e a dos estados, que é a do poder regional. Não há, propriamente, nas outras federações do mundo, uma terceira ordem jurídica formada por municípios. Existem municípios? Existem cidades? Sim, mas elas não recebem a parcela de poder político, a responsabilidade como recebem os municípios do Brasil. E aqui uma curiosidade, por que o Distrito Federal consta tanto na ordem local como na ordem regional? Eu vou retomar o assunto aqui mais para o início do slide, porque o Distrito Federal ele tem uma organização bastante peculiar. Ele não é um estado, não é um município, ele é o Distrito Federal, que é um ente muito próprio de organização no Brasil. Consta nesse slide aqui, mas para o início do trabalho, que o Distrito Federal não é um estado, ele é um ente federado com organização particular
ele tem previsão na Constituição Federal, podemos ir lá. No artigo 32 da Constituição Federal, o Distrito Federal, vedada a sua divisão em municípios, rege-se por lei orgânica, votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 da Câmara Legislativa, que a promulgará atendidos os princípios estabelecidos nessa Constituição. Ou seja, o Distrito Federal, ele não é um estado e também não é um município, e ele tem a peculiaridade principal em comparação aos estados por não ser possível a sua divisão em municípios. Então, o Distrito Federal não tem municípios propriamente, ele tem regiões administrativas, que são as antigas cidades satélites, e essas cidades satélites não têm autonomia política, ou seja, elas não são como municípios do Brasil, que recebem responsabilidades, poderes, poder executivo, poder legislativo. As regiões administrativas do Distrito Federal, elas possuem apenas algumas responsabilidades mais concretas, mas elas não têm uma capacidade política. Por exemplo, a região administrativa do Plano Piloto, a região administrativa de Gama ou de Ceilândia. Então, o Distrito Federal, por não possuir municípios, acaba acumulando competências ou responsabilidades previstas na Constituição Federal, que são atribuídas tanto aos estados como aos municípios. Como o Distrito Federal não tem municípios, então ele agrega tanto as responsabilidades ou competências estaduais e municipais. E outra curiosidade do Distrito Federal é que vários serviços públicos prestados no Distrito Federal são mantidos pela União em cooperação, como a Polícia Civil e Militar, o Corpo de Bombeiros Militar, o Poder Judiciário e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Todos esses serviços públicos, embora prestados pelo Distrito Federal, são mantidos pela União Federal através de um fundo, porque o Distrito Federal não foi pensado como um Estado, ele foi pensado como um ente federado peculiar próprio, onde se localiza o poder central do Brasil. Então, retomando, o Distrito Federal possui tanto competências dos estados como competências dos municípios. Então, o que representa a autonomia política, né, que eu falei diversas vezes, que é uma característica da federação, de distribuição do poder político em entes federados, e o que significa essa autonomia política? Ela é dividida em capacidades. A doutrina jurídica brasileira, constitucional, divide essa autonomia política em 4 capacidades. São, basicamente, as capacidades de auto-organização, autogoverno, auto-administração e auto-legislação. Todos os entes federados do Brasil, municípios, estados, Distrito Federal e a União Federal, possuem essas capacidades que vêm da autonomia política. Vou explicar cada uma delas, tentar explicar de uma forma bastante clara, e em caso de dúvidas, lembrem que vocês têm então o portal, né, de discussão, que vai ser aberto ali, um link na plataforma Google, onde vocês poderão colocar dúvidas e também contribuições. A auto-organização é a capacidade que o ente federado tem de disciplinar a sua própria organização, a sua própria divisão de poderes. Ou melhor dizendo, de estabelecer a capacidade de auto-organização é a capacidade que o ente federado tem de estabelecer a sua própria organização, através de um documento jurídico único, em termos semelhantes à Constituição Federal. Então, a auto-organização dos estados, ela é estabelecida através da promulgação de uma Constituição estadual. A organização do Distrito Federal é feita através de uma lei orgânica distrital, e a organização dos municípios é através de uma lei orgânica municipal. Nesses documentos jurídicos, será estabelecida a forma de organização desse ente federado dentro do território.
Então, por exemplo, no município de Guaíba, nós temos uma lei orgânica municipal que disciplinará, então, a organização do município de Guaíba. Vai prever, então, que nós temos um poder legislativo, um poder executivo, que nós temos que prestar alguns serviços públicos, que nós temos algumas responsabilidades, deveres, que as pessoas que moram aqui têm alguns direitos, enfim, é um documento, uma forma de estabelecer a sua própria organização. E isso existe em cada município brasileiro, em cada estado brasileiro, no Distrito Federal e, enfim, a União Federal tem na Constituição Federal a sua principal forma de organização. O autogoverno, a capacidade de autogoverno, por outro lado, é a capacidade de cada ente federado ter representantes próprios. Isso reflete muito nos municípios através das câmaras municipais e das prefeituras, que são órgãos, né, do município e que possuem representantes próprios. Então, o prefeito é um representante do município, os secretários municipais também e os vereadores. Então, essa é a capacidade de autogoverno, de ter representantes próprios eleitos pela população. E os secretários municipais, que são indicados pelo prefeito através de uma relação de confiança. A capacidade de autoadministração, ela tem relação com a previsão de competências materiais aos entes federados. Competências materiais são obrigações de fazer que cada ente federado possui. Por exemplo, os municípios têm a obrigação de prestar o serviço público de saúde, serviço público de educação. Essa é uma competência material dada pela Constituição, porque diz respeito a uma obrigação de fazer, de concretizar políticas públicas, de tomar medidas no sentido de garantir a saúde para a população local. A autolegislação, de uma outra forma, é a capacidade que o ente federado tem de legislar sobre determinados assuntos, ou seja, de criar leis, normas, regramentos abstratos sobre determinados assuntos. Então, todos os entes federados brasileiros possuem algumas responsabilidades que derivam da autoadministração e também possuem capacidade de legislar sobre determinados assuntos, uma derivação da autolegislação. A Constituição Federal é o documento jurídico que detalha essas competências de administrar e de legislar nos artigos 23, 30, 31, no artigo 30 da Constituição Federal, que eu vou detalhar de uma forma breve para vocês logo à frente. Então, existe uma divisão de competências, que são responsabilidades, né? Divisão de responsabilidades que estão previstas na Constituição Federal. Essa divisão ocorre entre os entes federados e o que rege essa divisão no plano jurídico é o princípio da predominância do interesse. Então, o interesse pode ser geral, regional ou local. Se o interesse for geral, a responsabilidade para legislar será da União, como o exemplo dado anteriormente sobre crimes e penas. No Brasil, tem-se que a legislação sobre crimes e penas é de interesse geral da população, e dessa forma, somente a União Federal pode legislar sobre esse assunto e determinar de uma forma isonômica em todo o país quais são os crimes e quais são as penas que podem ser aplicadas no país. O interesse regional é próprio dos estados e do Distrito Federal, ou seja, aqueles interesses próprios de cada ente federado estadual e do Distrito Federal, como, por exemplo, tributação sobre ICMS, sobre ITCMD, enfim, mais ligados a essa área econômica regional, que podem então ser deslocados para os estados e o Distrito Federal. Se o interesse for local, ou seja, próprio de um local muito específico, a Constituição Federal concede competência para os municípios
e também para o Distrito Federal. Então, por exemplo, se houver necessidade de criação de um novo órgão público municipal para que seja então melhor prestado o serviço de saúde, trata-se de um interesse municipal, um interesse local, que então é dado aos municípios para que possam então legislar, criando esse órgão público e posteriormente também executar as políticas públicas necessárias para a concretização do direito à saúde. Sendo um interesse local, ou seja, peculiar de uma localidade, própria a uma localidade, então a competência será dos municípios e também do Distrito Federal, lembrando que será do Distrito Federal, porque, como eu disse antes, o Distrito Federal não é dividido em municípios, ele é dividido em regiões administrativas. Essas regiões administrativas não possuem autonomia política, então o Distrito Federal acaba acumulando as responsabilidades previstas na Constituição para ele próprio, enquanto ente regional, e para os municípios, enquanto ente local. As competências administrativas, como eu havia falado, são obrigações de fazer, dirigidas aos entes federados, como, por exemplo, prestação de um serviço público de saúde, emissão de moeda, criação de políticas de acesso à moradia, preservação do meio ambiente, enfim, são todas as atividades com uma eminente natureza executiva, ou seja, prestações de fazer, uma obrigação de concretizar uma política pública, enfim, não se trata de uma competência de legislar, mas sim de fazer propriamente, de tomar medidas. As competências administrativas, ou também chamadas de materiais, então são divididas entre a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. E essas competências, e aí vou tratar exatamente do que diz a doutrina jurídica constitucionalista. Na União, essa competência pode ser comum, porque ela é comum tanto aos estados, aos municípios, ao Distrito Federal e à própria União Federal. Todos esses entes partilham de mesmas competências que estão relacionadas no artigo 23, ou ela pode ser exclusiva à União, que são as competências administrativas previstas no artigo 21. Então vamos à Constituição Federal mostrar alguns exemplos sobre isso. Competências comuns, constam no artigo 23. Vamos lá. Artigo 23 da Constituição Federal. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, ou seja, é uma responsabilidade de todos os entes de uma forma compartilhada. Essas que estão previstas nesses incisos, como, por exemplo, cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Então, é uma responsabilidade de todos os entes cuidar da saúde e assistência pública. Todos os entes têm que prestar serviços de saúde pública. Então, nos municípios existem as unidades básicas de saúde, nos estados também existe um serviço regional, principalmente através de hospitais públicos estaduais. Na União também existem políticas públicas de saúde, porque todos os entes federados em matéria de saúde têm a obrigação de tomar medidas e criar políticas públicas sobre esse assunto. Outro exemplo que eu posso dar é proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Todos os entes federados, União, Estados, Distrito Federal e municípios, têm a responsabilidade de proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Não se trata de uma responsabilidade somente da União, através do IBAMA, por exemplo, como também uma responsabilidade dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, através de seus órgãos ambientais próprios. A competência comum exclusiva, por sua vez, competência comum exclusiva não, a competência exclusiva de natureza material, que está prevista no artigo 21 da Constituição Federal, ela é própria da União Federal, e basta nós irmos ao artigo 21 para podermos ver. Artigo 21. Compete à União, ou seja, compete apenas à União,
tomar essas medidas todas, como, por exemplo, emitir moeda. Somente a União emite moeda no Brasil, papel moeda ou moeda metálica. Os estados, o Distrito Federal e os municípios não têm responsabilidade de emitir moeda. Essa é uma responsabilidade exclusiva da União e, curiosamente, ela ocorre através da Casa da Moeda, que se centraliza no Distrito Federal, que é um órgão federal e que, portanto, tem essa responsabilidade de emitir moeda. Outro exemplo sobre uma competência material exclusiva da União, vamos ver aqui. Pode ser esse aqui. Executar os serviços de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Ou seja, todas as atividades próprias de polícia marítima, defesa das fronteiras e serviços aeroportuários de aeroportos são uma responsabilidade única da União Federal. Então, estados, Distrito Federal e municípios eles não executam essas atividades. Elas ficam apenas sob a responsabilidade da União. Nos estados, as competências administrativas podem ser comuns, tais como as da União, que eu estabeleci antes, falei antes sobre o exemplo do serviço público de saúde, que é prestado tanto pela União, como pelos estados, como também pelos municípios e pelo Distrito Federal. E a competência material dos estados, ela pode também ser residual. Essa competência residual consta no artigo 25, parágrafo 1º da Constituição Federal. Vamos lá. Parágrafo 1º. São reservadas aos estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. Ou seja, a competência se chama residual no sentido de ser um resíduo, aquilo que sobra. Ou seja, tudo que não for da competência própria dos demais entes, como da União, dos municípios, será do distrito, será dos estados. Então, aquilo que não constar, por exemplo, no artigo 22, no artigo 21, no artigo 23, em qualquer dos artigos que tratem sobre matéria de competência, a responsabilidade então recairá sobre os estados. Esse é o sentido da competência residual. Aquilo que não for da responsabilidade dos demais entes, restará ao estado cumprir. Os municípios possuem competências comuns, como eu havia falado antes também. Todos os entes federados possuem competências administrativas comuns e os municípios também possuem competência administrativa de natureza privativa, ou seja, competências que são só deles. Vamos à Constituição Federal, porque consta no artigo 30, inciso 3º a 9º, as competências administrativas privativas do município. Compete aos municípios. A partir do inciso 3º temos as competências administrativas que são únicas deles. Por exemplo, vamos pegar aqui, criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual. Ou seja, apenas os municípios podem organizar e suprimir distritos, que são aquelas localidades dentro dos municípios que não possuem autonomia política, mas que são algumas descentralizações de organização. Outro exemplo, que é bastante importante, de competência privativa dos municípios, é organizar, prestar diretamente sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, incluído de transporte coletivo, que tem caráter essencial. Então, apenas os municípios têm competência material, ou seja, obrigação de fazer, de prestar os serviços públicos de interesse local, inclusive o de transporte coletivo no município, que tem uma natureza essencial. Somente o município pode prestar o serviço público de transporte coletivo no município. Esse transporte coletivo que eu digo em sentido local, aquele que ocorre entre os bairros da cidade,
e essa prestação de serviço pode ocorrer tanto diretamente pelo município, como sob um regime de concessão ou permissão, que são institutos do direito administrativo. Eu não vou detalhar nesse momento, não é pertinente ao curso, né? Mas são as duas formas que o município pode prestar o serviço público de interesse local, tanto diretamente, através de seus próprios órgãos, como cedendo essa execução à iniciativa privada através de concessão ou permissão. E o Distrito Federal, então, ele acumula as competências estaduais e municipais, como eu já disse antes. Então, em matéria de obrigação de fazer, competências administrativas, o Distrito Federal acumula tanto as competências comum e residual, como as competências comum e privativa, tanto as competências dos estados, como as competências dos municípios. Já as competências legislativas, e aí nós temos um segundo grupo totalmente diferente das competências administrativas, são obrigações de legislar, dirigidas aos entes federados. Então, obrigações de criar leis, de criar normas, regramentos abstratos, essas competências de efetivamente criar normas, e que não se confundem com as competências, então, de executar essas normas, de criar políticas públicas. Por exemplo, a quem recai a competência para legislar sobre direito penal, sobre direito civil, sobre direito do trabalho, sobre previdência social, infância e juventude e proteção do meio ambiente. A Constituição Federal também detalha e esmiuça todas essas competências de natureza legislativa que eu vou passar a explicar agora. As competências legislativas, no âmbito da União, podem ser privativa ou concorrente. A privativa está no artigo 22, enquanto a concorrente está no artigo 24. Vamos à Constituição Federal novamente. Artigo 22. Compete privativamente à União legislar sobre, ou seja, compete privativamente, é uma competência privativa, única da União Federal. Ela até pode delegar aos estados de uma certa forma, mas muito excepcionalmente, porque, como regra, somente a União pode legislar sobre os assuntos que constam nos incisos. Por exemplo, direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Então, por exemplo, o direito do trabalho é uma competência legislativa privativa da União. Então, as normas da CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, só podem ser editadas pela União Federal. Estados, municípios e Distrito Federal não têm capacidade para legislar sobre direito do trabalho, sobre relação de emprego, direitos trabalhistas, porque esse assunto é tomado no Brasil como de interesse geral, e sendo de interesse geral, apenas a União Federal tem a responsabilidade, ou melhor, a capacidade de legislar sobre esse assunto. Da mesma forma, direito penal, definição de quais são os crimes e de quais são as penas no Brasil. Apenas a União Federal pode legislar sobre direito penal, estabelecendo, por exemplo, o crime de homicídio, de infanticídio, de aborto, crime de roubo ou de furto. E essa legislação ela é válida para todo o território nacional de uma forma isonômica, de uma forma igual para todos os locais. Lembrem que anteriormente eu falei que nos Estados Unidos da América, por haver uma maior valorização do poder regional aos estados, a maior parte das competências legislativas também é reservada aos estados. E, inclusive, nos Estados Unidos, os estados membros, como Texas, Nova York ou mesmo a Flórida, podem legislar de uma forma própria sobre direito penal, estabelecendo quais serão os crimes e quais serão as penas. Até por isso, em alguns estados americanos, a pena de morte é admitida e em outros não, enquanto no Brasil, em todo o território nacional, não é permitida a aplicação da pena de morte, porque se trata de um interesse geral.
E existem diversas competências legislativas de natureza privativa da União, como, por exemplo, trânsito e transporte. Apenas a União Federal pode legislar sobre trânsito e transporte. Só que, sobre esse assunto de trânsito e transporte, nós temos que tomar o cuidado de não confundirmos o tema trânsito e transporte em matéria local de, por exemplo, sinalização de trânsito, ou onde haverá semáforo, onde estarão as placas, enfim, essas questões próprias locais. Não podemos confundir isso com a ideia geral de trânsito, ou seja, quais são as regras de trânsito no Brasil, né? Se a pista será pela direita, quais são as infrações de trânsito, quais são os crimes de trânsito, quais são os requisitos para obter habilitação. Esses assuntos genéricos, amplos, que dizem respeito a todo o território, eles são da competência legislativa da União. E somente ela pode legislar sobre esses assuntos de uma forma igual em todo o território nacional. Então, tanto aqui como no Amapá, por exemplo, as infrações de trânsito criadas pelo Código de Trânsito Brasileiro são as mesmas. As regras para obter habilitação são as mesmas. Esses assuntos genéricos são tratados de forma igual em todo o território nacional. A competência concorrente da União, ela está no artigo 24. Vamos lá. A competência concorrente, ela está estabelecida no artigo 24 e ela é um pouco mais difícil de entender porque existe uma divisão dentro dessa competência de responsabilidades aos entes federados. Então, como diz o artigo 24, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre. Ou seja, esses três entes federados têm responsabilidade, têm capacidade para legislar de uma forma simultânea sobre esses assuntos, mas é de uma forma coordenada, como eu vou explicar a seguir. Por exemplo, produção e consumo. Consta no inciso 5º do artigo 24 da Constituição Federal. A União, os Estados e o Distrito Federal podem legislar de uma forma concorrente, ou seja, simultânea, sobre consumo. Então, dessa forma, a União criou o Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei federal aprovada no ano de 1990, que vai reger de uma forma geral para o Brasil quais são as obrigações e quais são os direitos na relação de consumo. O sentido da competência concorrente é o de que a União legisle sobre regras gerais e os Estados e o Distrito Federal possam também legislar sobre esses assuntos, mas de uma maneira mais específica, própria para a sua realidade. Então, no momento em que a União estabelece o Código de Defesa do Consumidor, criando uma lei federal aplicável a todo o território nacional, os Estados e o Distrito Federal também podem criar leis sobre consumo que venham a detalhar essas regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, venham a esmiuçar essas regras constantes no CDC, de forma que essas regras estaduais e distritais sejam mais próprias para a sua realidade local. Então é basicamente uma competência concorrente, porque todos esses entes federados podem legislar de uma forma simultânea, mas essa legislação tem que ser coordenada. A União legislando sobre regras gerais e os Estados e o Distrito Federal legislando sobre regras mais específicas nesses assuntos. Isso é possível constatar a partir da leitura do parágrafo 1º do artigo 24 da Constituição Federal. Parágrafo 1º. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais, ou seja, aquelas normas mais básicas que vão reger de uma forma genérica e geral aquele assunto para todo o território nacional. E no parágrafo 2º consta, então, detalhamento dessa competência concorrente.
a competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados e também do Distrito Federal. Então, a União legisla sobre regras gerais de determinado assunto e os Estados e o Distrito Federal vão detalhar essas regras, suplementando as normas, ou seja, trazendo detalhes dessas normas que sejam próprios para a sua realidade. Então, voltando ao exemplo do consumo, a União estabeleceu o Código de Defesa do Consumidor. E, nesse sentido, os Estados e o Distrito Federal podem estabelecer uma lei estadual ou uma lei distrital, regulamentando, por exemplo, como vai se dar a relação de consumo entre pescadores do rio Guaíba e os consumidores que venham a adquirir o material, os peixes ou o material coletado desse rio Guaíba. É uma norma mais específica do estado do Rio Grande do Sul, que vai detalhar, vai suplementar a norma geral, que é o Código de Defesa do Consumidor. A competência dos estados em matéria legislativa pode ser concorrente, como eu havia explicado até agora, no sentido de que a União legisla sobre normas gerais e os estados legislam sobre normas mais específicas dentro daquele mesmo assunto. A competência é suplementar nesse sentido, porque os estados vão suplementar as normas federais, ou seja, vão complementar essas normas federais de acordo com a sua realidade local, e ela também pode ser residual, no mesmo sentido que eu havia falado antes, de que todas as matérias, em termos legislativos, que não são da competência da União, do Distrito Federal ou dos municípios, cabem aos estados. Então, os estados vão acumular tanto as suas competências próprias, que são as concorrentes, como as suplementares, que são as de detalhar as normas federais, como também as competências residuais, que são aquelas de fazer, de legislar sobre aqueles assuntos que não sejam da responsabilidade dos demais entes federais. É aquilo que sobra, que fica então para os estados. O Distrito Federal acumula as competências estaduais e as competências municipais, como eu havia falado também antes. Então, todas as competências de natureza legislativa dos estados e dos municípios são destinadas ao Distrito Federal simultaneamente. Então, o Distrito Federal pode legislar sobre produção e consumo, pode legislar sobre serviços locais, como consta no artigo 30, pode legislar sobre assuntos de interesse local também, pode legislar sobre todos os assuntos que sejam da competência dos municípios e também da competência dos estados. E os municípios, por fim, em matéria legislativa, têm capacidade para legislar sobre assuntos de interesse local, que são aqueles assuntos próprios da realidade local. Por exemplo, criar lei criar uma lei municipal sobre o transporte público do município, transporte coletivo, sobre como vai ocorrer, quais são as regras, qual vai ser o itinerário, quais são os deveres da empresa ou do próprio município que vai executar esse serviço, quais são os direitos dos usuários do serviço público, enfim, todas as matérias próprias da realidade local. Outro exemplo, legislar sobre conselho tutelar. É o município que tem a responsabilidade de criar leis sobre o conselho tutelar, a sua forma de organização, o seu orçamento, sobre como se darão essas relações, quais são os deveres dos conselheiros tutelares e os direitos seus também. O município pode esmiuçar essas regras, detalhando e refletindo esse regramento sobre Então, o município pode detalhar como se dará a organização do conselho tutelar. A
segunda competência legislativa dos municípios é a suplementar, que também existe nos estados, mas que tem previsão para os municípios no artigo 30, inciso 2º. Vamos à Constituição Federal, artigo 30. Compete aos municípios suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Ou seja, todas as regras federais e estaduais que tratem de determinados assuntos, o município pode legislar para suplementar, para detalhar a aplicação dessas normas ao seu interesse local, às suas peculiaridades locais. Então, o município tem essa ampla possibilidade de legislar sobre assuntos de interesse local e também para suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Tomando novamente o exemplo da produção e consumo, que eu falei agora há pouco, o município pode, por exemplo, estabelecer uma regra detalhando o Código de Defesa do Consumidor, no sentido de que, para concretizar o dever de transparência e de igualdade nas relações de consumo, o consumidor no município de Guaíba pode ter acesso a cardápios adaptados, cardápios acessíveis a pessoas com deficiência. Então, é uma forma de detalhar, de regrar ao interesse local uma norma que é de interesse geral relativa à produção e consumo. Então, o município, exercendo a competência suplementar, vai complementar a legislação federal e a legislação estadual no que couber, desde que não viole alguma competência que seja própria da União. O município não pode, no ensejo de legislar sobre um assunto de interesse local, estabelecer um crime para o município de Guaíba, por exemplo, porque a legislação sobre direito penal ela é privativa da União e, portanto, somente a União pode estabelecer os crimes em todo o território nacional. O município não pode legislar sobre os assuntos que constem no artigo 22 da Constituição Federal. E é esse o cuidado que os legislativos municipais devem ter para que não acabem transgredindo as normas da Constituição Federal no sentido de ingressar em competências, responsabilidades, atribuições de outros entes federados. Como eu disse agora há pouco, os municípios têm capacidade para legislar sobre assuntos de interesse local. Mas o que seria o interesse local? É um conceito genérico, que não tem uma definição própria na legislação, mas que é então detalhado pela doutrina, pelos estudiosos do direito. O Dr. José Nilo de Castro, por exemplo, diz que o interesse local são todos os assuntos do município, mesmo em que ele não fosse o único interessado, desde que seja o principal interessado. É a sua predominância, tudo que repercute direta e imediatamente na vida municipal é de interesse local. Então, por exemplo, a legislação sobre o transporte coletivo, a legislação sobre o funcionamento das unidades básicas de saúde, a legislação sobre o funcionamento das creches no município, a legislação sobre o funcionamento da administração municipal, a legislação sobre a criação de cargos públicos, a criação de órgãos públicos, enfim, de diversos serviços da peculiaridade local são de interesse local e, portanto, cabe aos municípios legislar sobre esses assuntos. Exemplos de interesse local, então, tributação municipal, IPTU, ISSQN, ITBI, taxas, contribuição para o custeio da iluminação pública, entre outros assuntos tributários, transporte coletivo municipal, educação pública municipal, saúde pública municipal, horário de funcionamento do comércio, plano diretor, código de posturas, limpeza urbana ou conselho tutelar. Todos esses são exemplos de assuntos de interesse local porque dizem respeito à própria formatação local dos municípios e cabe somente a eles então legislar sobre esses assuntos e também ao Distrito Federal porque ele acaba acumulando as competências
municipais e estaduais. Então, o Distrito Federal também pode legislar sobre esses assuntos. Enfim, chegamos ao final dessa etapa expositiva inicial e agora eu vou fazer uma breve revisão sobre os assuntos que eu disse agora. São assuntos complexos, eu sei, mas eu espero ter esclarecido ao menos de uma forma suficiente para que vocês entendam uma parte desses assuntos e possam então estudar e pesquisar um pouco mais sobre esses assuntos. É possível também que vocês coloquem dúvidas, opiniões no link que consta na plataforma Google. Nós responderemos o quanto antes. E vamos agora então fazer uma breve revisão sobre o assunto federalismo e divisão de competências na Constituição Federal, que é o assunto do vídeo de hoje. A federação é uma forma de organização do Estado que se contrapõe ao Estado unitário, como eu falei, e ela é uma forma também de distribuição do poder político. Contrapondo-se ao Estado unitário, como exemplo o Uruguai e a Itália, na federação existe uma distribuição do poder entre entes federados, que no Brasil são a União Federal, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios. Enquanto que no Estado unitário não há essa distribuição do poder. O poder é centralizado em um ente central, que é o governo central. Por exemplo, no Uruguai existe apenas um governo central, não há divisão de poder em entes federados. A origem da federação ocorreu nos Estados Unidos em 1787, através da promulgação da Constituição Federal Americana, que se formou em um movimento centrípeto, ou seja, de fora para dentro, porque havia 13 colônias britânicas que eram relativamente autônomas, elas possuíam valores comuns, então em um movimento de revolta contra a política de tributação injusta da colonizadora, ela conseguiu então se declarar independente e formar uma federação, respeitando em maior parte a autonomia desses novos entes federados que se formaram naquele local. No Brasil, diferentemente, a federação surgiu em 1889, através do decreto número 1, de 15 de novembro de 1889, e a Federação Brasileira se formou através de um movimento centrífugo, de dentro para fora, porque até então, desde 1824 até 1889, o Brasil era um Estado unitário, de modo que o poder político era centralizado em um poder central, e em 1889, ao se tornar uma federação, houve a distribuição desse poder político, mas por razões históricas, havia então uma preferência em manter a maior parte dos assuntos no poder central, porque até então o Brasil era um Estado unitário. Houve uma distribuição, sim, de poder político para os entes federados, mas em uma densidade menor do que a ocorrida nos Estados Unidos da América. As características básicas de toda a federação é a descentralização política, ou seja, essa divisão entre entes federados não ocorre somente no poder central, mas há uma divisão entre estados, poder regional, municípios, poder local, e também o poder central, dado pela União. Há a divisão de competências, que são divisões de responsabilidades de natureza administrativa e de natureza legislativa entre esses entes federados. Existe uma Constituição Federal, que é um documento jurídico superior a todas as demais leis, que vai então organizar esse Estado soberano, vai dividir essas competências administrativas e legislativas, vai estabelecer a separação de poderes entre legislativo, executivo e judiciário, vai prever direitos fundamentais e vai estabelecer todos os demais assuntos que forem pertinentes ao Estado soberano. Há ainda a previsão de um guardião dessa Constituição Federal, ou seja, um órgão com a responsabilidade de defender o texto dessa Constituição, de defender a aplicação dessa Constituição Federal,
que no Brasil é uma responsabilidade do Supremo Tribunal Federal, com a sigla STF, localizado em Brasília. O Estado Federal é soberano porque no plano internacional ele não pode ser influenciado ou ter a intromissão de outros países na definição dos seus assuntos, das suas decisões políticas. E essa soberania não se confunde com autonomia, porque a autonomia é própria dos entes federados no plano interno. Os municípios, os estados, a União Federal e o Distrito Federal são autônomos, ou seja, eles têm uma liberdade, mas essa liberdade é condicionada à Constituição Federal. E na soberania, o Estado brasileiro federal, ele é soberano perante os demais países. A federação é indissolúvel, ou seja, não é admitido o direito de secessão, vigora o que se chama de não secessão, porque não é permitida a saída de entes federados, uma vez formada a federação. Não é possível que estados ou determinados municípios, após ingressarem ou serem criados no regime da Constituição de 88, não é possível que eles saiam posteriormente de uma forma legítima. Existe, inclusive, a intervenção federal como forma de manter a integridade nacional, uma forma de manter esses entes todos íntegros na Federação Brasileira. Essas são as características da federação. No Brasil, a peculiaridade é de haver 3 ordens jurídicas: uma ordem geral, dada pela União, uma ordem regional, dada pelos estados e pelo Distrito Federal, e uma ordem local, dada pelos municípios e também pelo Distrito Federal, porque este acumula as competências estaduais e municipais. A autonomia política desses entes federados se caracteriza por capacidades de auto-organização, autogoverno, auto-administração e autolegislação. A auto-organização é a possibilidade de criar um documento jurídico próprio que estabeleça a sua organização. Nos estados ocorre através da Constituição Estadual, no Distrito Federal através da Lei Orgânica Distrital e nos municípios através da Lei Orgânica Municipal. O autogoverno, ou a capacidade de autogoverno, ela representa a capacidade de cada ente federado ter representantes políticos próprios. Os municípios são os prefeitos, os vereadores e os secretários municipais. A autoadministração é a capacidade de executar políticas públicas próprias ou responsabilidades administrativas próprias, que são as competências administrativas que eu detalhei anteriormente. E a autolegislação é a capacidade dos entes federados criarem regras gerais ou normas sobre os mais variados assuntos, desde que obedecidos os parâmetros da Constituição Federal, ou seja, a atribuição que cabe a cada ente federado legislar. A divisão de competências pode ser material ou legislativa. Material porque são obrigações de fazer, e elas constam nos artigos 21, 23, 25, parágrafo 1º, 30, incisos 3º a 9º da Constituição Federal. E as competências legislativas, que são obrigações ou responsabilidades de legislar, que são então previstas nos artigos 22, 24, 25, parágrafo 1º, 30, inciso 1º, inciso 2º e 32, parágrafo 1º da Constituição Federal. Os municípios legislam sobre interesse predominantemente local e também podem suplementar a legislação federal e a estadual no que couber para atender ao interesse local, desde que não esbarre ou não trate de algum dos assuntos previstos no artigo 22, que são as competências privativas ou únicas da União. Enfim, terminamos essa exposição de vídeo. Eu espero ter atendido a expectativa dos senhores. Eu tentei expor da melhor forma os assuntos. Não são assuntos simples, são assuntos complexos, mas espero ter superado ou atendido a expectativa dos senhores. Eu me coloco à disposição para responder as dúvidas que forem colocadas no portal da sala do Google, e espero também que os senhores possam contribuir com sugestões e opiniões sobre essa exposição, para que nós possamos então melhor ajustar
a nossa escola do Legislativo. Está bem? Eu agradeço, muito obrigado pela participação e logo mais estaremos publicando então os próximos vídeos sobre os demais assuntos.